Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luchin. Eu sou Bianca Beck. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos deixe 5 estrelinhas e uma review ou se inscreva no nosso canal no YouTube para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E não se esquece de seguir a gente no Instagram. E hoje iniciamos os estudos de mais um ano de Vem Segue-me. Parabéns para nós que terminamos 2024, né? Hoje, domingo, é o último dia do ano de 2024 e amanhã começamos com tudo, com 2025, estudando Doutrina e Convênios. E eu tô, pra ser bem honesta, um pouco nervosa, né? Pensando como é que eu vou associar, linkar, encontrar aplicações práticas para maternidade, para vida familiar, em Doutrina e Convênios. Mas, ao mesmo tempo, eu tô bem animada, porque eu sei, foi uma experiência assim com o livro de Mórmon. Eu sei que quando a gente tá buscando um assunto, buscando revelação, buscando orientação, o Senhor dá. E coisas que a gente nunca tinha percebido antes, associações que a gente nunca tinha percebido antes, simplesmente assim, elas começam como se elas criassem vida e saíssem das páginas, né, para nossa mente. E foi assim, enquanto eu estava estudando essa primeira sessão. Então, hoje a gente vai estudar sobre a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação bicentenária ao mundo. E eu queria, na verdade, ler o que o Vem Segue-me fala na introdução sobre isso, porque fica mais claro, né, para todas nós. Diz assim: Como você comemora o bicentenário de um evento que mudou o mundo? Essa é a pergunta que a primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos ponderaram enquanto o mês de abril de 2020 se aproximava. O marco de 200 anos desde a primeira visão de Joseph Smith. Nós nos perguntamos, que eles estão falando, né? O presidente Nelson disse. Nós nos perguntamos se um monumento deveria ser erigido. Entretanto, ao refletirmos sobre o impacto histórico e internacional da primeira visão, sentimos-nos inclinados a criar um monumento, não de granito ou de pedra, mas de palavras, não para serem entalhadas em tábuas de pedra, mas para serem gravadas nas tábuas de carne de nosso coração. Isso ele disse antes de lerem, né, a proclamação para o mundo inteiro, na conferência de maio de 2020, na conferência de abril de 2020. Aí diz assim no manual: O monumento de palavras que eles criaram foi intitulado A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação bicentenária ao mundo. É um monumento não apenas à primeira visão, mas também a tudo o que Jesus Cristo fez e ainda está fazendo desde aquele momento. A restauração de seu evangelho começou quando uma pessoa buscou a Deus e o ouviu. Essa restauração prossegue do mesmo modo. Um coração, uma experiência sagrada por vez, inclusive para você. E eu vou ser bem honesta, eu adorei que eles colocaram isso no início do estudo, porque eu nunca tinha estudado essa proclamação. Eu pensei, gente, já faz quase 5 anos, né? 4 anos, quase, vai fazer 5 anos agora em abril de 2025, abril de 2025, que essa proclamação foi dada e eu tinha que finalmente criar vergonha na cara e estudar ela e ler ela assim de verdade, entendeu? A fundo. E o programa do Vem Segue me deu essa oportunidade. Bianca, por onde você gostaria de começar? Ao me preparar para esse episódio aqui, eu decidi fazer uma visita pro Bosque Sagrado e para a fazenda onde a família de Joseph morava e onde, tecnicamente, a restauração começou, né? Foi quando Joseph e aonde Joseph teve a primeira visão. E eu fiz um tour, porque tem uns missionários na fazenda da família Smith que dão um tour para as pessoas. E eu tava com esse mesmo receio que tu mencionou, de será que eu vou encontrar alguma aplicação prática referente à maternidade fazendo esse tour ou aprendendo sobre a restauração? E logo de cara, eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei lá, porque bem na entrada do lugar onde a igreja tem a família tem a fazenda da família Smith, tem pinturas. E uma das primeiras pinturas que você vê é Joseph trazendo as placas de ouro para dentro de casa. E ele tá rodeado por três mulheres. Ele tá com a mãe dele, Lucy, a irmã mais velha,
dele e Emma. E as três estão ajudando ele. E é uma pintura muito linda, porque tem a expressão da mãe dele. A mãe dele tá assustada e ao mesmo tempo preocupada enquanto ele tá segurando as placas. E por alguma razão aquela pintura me chamou muita atenção. E eu pensei no papel que elas tiveram em ajudar ele para que a restauração pudesse acontecer, para que os eventos da restauração acontecessem. Joseph precisou do apoio da família dele para que isso acontecesse. E a gente vai conversar mais sobre isso durante o ano, mas eu queria compartilhar uma história específica que a missionária que me deu o tour, uma senhorinha muito querida, me contou. Enquanto a gente estava caminhando na fazenda e ela estava me falando sobre os eventos que aconteceram, ela disse que uma das pessoas que mais chama a atenção que mais chama a atenção dela é Lucy, a mãe de Joseph. E no momento que ela falou isso, a primeira coisa que eu pensei na mente foi: ah, porque ela ensinou o Joseph, né, a ser um homem fiel, um homem que seguia a Deus, ou que buscava as escrituras, algo assim. Porque isso na minha cabeça é o que me vem à mente a princípio. Mas não, ela contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes e eu vou contar pra vocês. Tô muito animada. Eu não sei se vocês sabem a razão que levou a família de Joseph Smith a se mudar do estado de Vermont para o estado de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eles moravam mais ao norte do estado mais ao norte dos Estados Unidos, no estado de Vermont, e eles eram fazendeiros lá. Mas no ano de, acho que foi 1815, teve uma erupção de vulcão na Indonésia, lá longe. E essa erupção foi uma das maiores que já tinha ocorrido no mundo até então. E a fumaça do vulcão mudou o clima em uma grande parte do mundo. E nos anos seguintes, ou naquele ano, não lembro exatamente, no estado de Vermont aconteceu um fenômeno que foi intitulado naquele ano o Ano Sem Verão. Mudou tanto o clima que o verão não chegou. Então, para as pessoas que eram fazendeiras, e muitas pessoas naquela época dependiam da plantação deles, das fazendas, para sobrevivência, tiveram problemas porque as plantas congelaram, estavam congeladas, chegou o verão e era para eles estarem colhendo ou plantando, e o solo estava congelado ainda. Então, a família de Joseph foi uma das famílias que foi afetadas pela erupção desse vulcão. Aí o Joseph Sênior, o pai de Joseph Smith, ouviu falar das terras em Nova York e ele foi para Nova York, para a região de Palmyra, especificamente, para descobrir se eles conseguiriam uma terra lá, se eles iriam conseguir começar uma fazenda naquela região. E deixou a Lucy com os 8 filhos deles em Vermont. Aí ele enviou comunicação para Lucy, uma carta, não sei como naquela época, dizendo que estava tudo ok para eles irem com a família para New York. Ela então sozinha, com 8 filhos, e naquela época o filho mais velho tinha 22, então ela não estava sozinha, né? Ela tinha um filho mais velho ali com ela, de 22 a 4, com crianças de 22 a 4 anos de idade. Contratou um homem para levar eles de Vermont a Nova York, numa carroça. Então ela pagou ele. Colocaram todas as coisas dentro da carroça. Porém, no caminho para Nova York, eles estavam dormindo num acampamento na beira da estrada, que era o que se fazia, né? Eles tinham que dormir no caminho e tal. Eles acordaram e perceberam que o homem que ela havia contratado, ele tinha más intenções. E tava roubando as coisas deles, na verdade. Então eles levantaram a tempo de conseguir salvar muitas das coisas deles. Aí o homem foi pego no flagra, fugiu, e eles ficaram sozinhos então com as coisas deles que eles conseguiram salvar, e ela teve que dirigir a carroça
com 8 filhos pequenos para Nova York. E ela fez isso, e ela chegou lá em segurança com os 8 filhos. Isso me chamou tanto a atenção, Elisa, pensar no tipo de mulher que era a mãe de Joseph. Porque eu não sei, assim, primeiro de tudo, né? 8 filhos, minha gente. Só o fato de você ter 8 filhos, sabe? Mas no caminho pra lá, ter que passar por essa dificuldade tão grande de descobrir que a pessoa que você pagou, que você deu parte do teu recurso, que já é escasso, pra te ajudar a chegar no lugar, é um ladrão. E daí você tem que fazer o restante do caminho, a maior parte do caminho, sozinha. Requer muita garra, né? Muita coragem, muita fé, muita força de vontade. Me fez pensar ainda mais sobre o tipo de ambiente em que o Joseph cresceu. Os exemplos que ele viu ao redor dele, de pessoas, de mulheres, né? E pessoas determinadas que. E daí me faz pensar nele, né? E na determinação que ele teve, nas experiências que ele passou para que a restauração pudesse acontecer, para que ele pudesse fazer ou cumprir o mandamento que Deus deu para ele de restaurar o Evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Essa experiência que tu contou, essa história, eu ouvi ela essa semana. Eu tava ouvindo o livro Santos, e essa experiência tá lá. E eu queria ler uma parte que me chamou muita atenção. Eu achei muito legal que tu trouxe essa história que a mulher compartilhou no tour também. Fala assim que foi então que, a cerca de 160 quilômetros de Palmyra, Lucy estava se preparando para outro dia de viagem quando Alvin, que era um dos filhos mais velhos dela, veio correndo em sua direção, dizendo que o Howard, o cara da carroça, o que estava responsável de levar eles, jogara os pertences e a bagagem deles na rua e que estava prestes a ir embora, levando os cavalos e o carroção consigo. Como você falou, né, que estava roubando eles, porque os cavalos e o carroção pertenciam a eles. Lucy procurou o homem e o encontrou em um bar. Então ela declarou: certamente, como há um Deus no céu, aquele carroção, os cavalos e os bens que os acompanham são meus. Ela então olhou ao seu redor e viu que o estabelecimento estava lotado de homens e mulheres, a maioria viajantes como ela. Este homem, disse ela, encarando-o, está determinado a tirar de mim todos os recursos que possuo para prosseguir viagem, deixando-me totalmente desamparada e com 8 crianças pequenas. Howard disse que já havia gastado o dinheiro que lhe fora pago para conduzir o carroção e que não poderia ir adiante. Você não tem mais nenhuma utilidade para mim, respondeu Lucy. Eu mesma me encarregarei dos cavalos. Ela deixou Howard no bar e prometeu levar seus filhos ao encontro do pai, custasse o que custasse. A estrada à frente estava lamacenta e fria, mas Lucy Smith conduziu sua família em segurança até Palmyra, onde pôde ver as crianças abraçarem o pai e beijar-lhes o rosto, sentindo-se recompensada por tudo que tinha sofrido para chegar ao seu destino. Que mulher, como diria, né, o pessoal da minha família, que mulher. Gente, a coragem de ter, né, assim, num caminho desconhecido, desbravando ali, seguindo viagem, era essa a razão que tinham pago ele, esse homem, e tomar a frente e ter coragem de assumir aquela responsabilidade grande, né, e de cuidar da família. E aí, como você estava falando, né, Bianca, Joseph Smith foi essa a mãe que ele teve, em quem ele cresceu, o exemplo que ele teve de ter atitude, de ter responsabilidade, de cuidar dos seus filhos. E essa frase já foi falada muitas vezes no nosso podcast, né? Que a palavra. Como é que é? A palavra. Mas o exemplo arrasta? Como é que é a frase? Como é que é? Ações. Ações convencem? Não. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, alguma coisa assim. Isso. Mas o poder do exemplo dela. Ele viu a mãe dele fazendo todas essas coisas, né? E esse é só um exemplo, uma história. Eu imagino todas as outras coisas que ele deve ter visto a mãe dele fazendo e o exemplo que ela foi pra ele. Muito legal. E aí, o que eu queria comentar enquanto eu tava lendo esta proclamação é o primeiro parágrafo fala sobre.
como Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. E hoje eu tava na igreja e eu tava olhando assim a variedade de pessoas, né? Como nós somos, todos tão diferentes. E eu comecei a pensar, gente, cada uma dessas pessoas é um filho de Deus. E ele ama cada uma delas. Eu tenho só três. E já é difícil. Mas me ajudou a ter mais compaixão também pelas pessoas. Quando eu olhei para elas e vi, não, essa aqui é um filho de Deus. Essa aqui é um filho de Deus. Cada uma delas é um filho de Deus. Um, e eu acho interessante que esse é o primeira frase ali que eles colocam, a primeira sentença dessa proclamação. E eu acho que é um lembrete muito importante. Lembrar que eu sou uma filha de Deus, mas eu não sei, acho que o fato de lembrar que os outros também são filhos de Deus. E a importância que tem da gente ver as outras pessoas como pessoas e não objetos. Não sei vocês, mas às vezes no dia a dia, às vezes as pessoas me incomodam, ou isso que esse fulano de tal tá fazendo, ou ciclano é desse jeito, daquele jeito. É muito fácil, às vezes, começar a ver eles como objetos que são ali para me servir. Mas quando eu lembro que, ok, essa pessoa não é um objeto, ela é uma pessoa. Não é só uma pessoa, ela é um filho do Pai Celestial, né? Como que Deus quer que eu trate essa pessoa? Ahn, Me ajuda a ter um pouco mais de compaixão, um pouco de mais paciência e amor pelas pessoas ao meu redor. Hum. Eu tive uma conversa com a minha filha essa semana, porque ela tá indo para as moças esse ano. E a gente, aos poucos, tem explicado para ela como que funcionam as moças, o que que vai ser diferente. E ela tá muito animada e um pouco nervosa para fazer parte da organização das moças. E a gente tava lendo o tema das moças juntas. E a gente tem lido, e daí todos os dias a gente comenta sobre um dos parágrafos. Eu pergunto para ela se ela entende. E o primeiro parágrafo fala: Sou uma filha amada de pais celestiais com uma natureza divina e um destino eterno. E quando a gente estava conversando sobre isso, a gente falou sobre o que que significa ter pais celestiais e ter uma natureza divina. Como que saber da tua natureza divina, que tu é uma filha de Deus, faz diferença no teu dia a dia. A gente teve uma conversa muito legal, porque eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui ou não, mas algo que me marca muito é lembrar, é tentar não me rotular, né? Se for para me rotular, que eu me rotule, ou se for para rotular as pessoas ao meu redor, que rotule elas com a verdade, né? E esse é um dos meus rótulos, é um dos rótulos de todo mundo que está nos ouvindo hoje, né? Filha de Deus. Esse é um rótulo que tá ok dar para as pessoas, né? Não tá ok, e eu conversei com a Mayara sobre isso, sobre os rótulos que às vezes a gente coloca sobre nós mesmos. Eu sou inadequada. Eu sou, eu não sou uma boa mãe. Eu, eu não sou tão bonita. Incapaz. Eu sou incapaz. E todos esses rótulos que às vezes sem nem pensar, ou às vezes, né, que a gente se rotula, são coisas que a gente acredita por causa da forma como a gente foi criado, ou das experiências que a gente teve quando criança, como adolescente, já não são mais rótulos, se tornam crenças pessoais. Esses pensamentos, esses sentimentos sobre a gente mesmo. E eu acho muito interessante que tanto na proclamação, né, o Senhor, a primeira coisa que ele fala é: proclamamos que Deus ama quem? Os seus filhos. Ele começa com o rótulo more. Somos filhos de Deus, né? E no tema das moças é a mesma coisa, né? Deus já chega afirmando, ó, quem que você é? Você é uma filha amada de pais celestiais com uma natureza divina. E eu acho isso muito importante, né? Lembrar desse tipo de rótulo e, de alguma forma, conversando com a Mayara, a gente falou sobre isso, mudar os rótulos internos negativos que a gente carrega, que não nos lembram
que nós somos filhos de Deus e da nossa natureza divina. É muito interessante como na igreja a maioria das coisas começam com isso, né? As lições missionárias, primeira coisa é Deus ama seus filhos, Pai Celestial. Somos filhos, olha só, faz 10 anos que eu servi. Já não lembro assim as palavras exatas, mas fala, eu lembro disso, né? Somos filhos amados do Pai Celestial. E o primeiro hino do inário da primária é Sou um filho de Deus. Então, eu acho que eu fico pensando qual a grande importância que tem de nós aprendermos isso desde o berço para nós mesmas e aí para ensinar isso para os nossos filhos, né? Que eles são filhos de Deus. Um, uma coisa que eu gostei muito aí já indo pro próximo parágrafo foi que fala como há 200 anos, em uma linda manhã de primavera, em 1820, o jovem Joseph Smith procurando saber a qual igreja se unir. E eu gostei dessa frase, procurando saber. Eu pensei, o que que eu tenho procurado saber? E eu estou procurando saber alguma coisa, né? Ou eu só estou levando a vida e deixando a vida acontecer? O que que eu tenho no meu coração que eu realmente quero saber? E aí, o que que Joseph Smith fez? Procurando saber a qual igreja se unir, ele dirigiu-se a um bosque perto de sua casa para orar. E aí eu pensei, o que eu tenho feito sobre o assunto, né? Eu quero saber. E eu acho que é muito legal começar isso com Doutrina e Convênios, porque Doutrina e Convênios aborda assuntos históricos da igreja. E eu sei que muitas vezes pode ser uma pedra de tropeço, pode trazer questionamentos. Existem assuntos que são difíceis, que são complexos, que fazem a gente se questionar. E que tá tudo bem. Tem problema nenhum a gente se questionar, tem problema nenhum a gente ter dúvidas, tem problema nenhum ter perguntas. Joseph Smith tinha perguntas, né? Eu acho que isso é muito importante também, a gente normalizar essas dúvidas, essas perguntas, essa incerteza. Porque o evangelho traz certezas, mas dentro dele existem coisas que a gente não sabe, porque são questões da eternidade. Tem muitas coisas que a gente não sabe. Tem muitas incertezas dentro das certezas do evangelho. E eu pensei, o que que eu tenho feito sobre o assunto, sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas perguntas, sobre as minhas incertezas. E aí isso eu acho que pode se aplicar tanto às coisas da questão do nosso testemunho, com a questão do evangelho, e aí pode incluir as questões históricas da igreja, mas também, né, pensando na maternidade, o que que eu faço? Ah, meu filho não tem dormido bem, meu filho não tem isso, não tem aquilo, eu me sinto muito irritada diariamente, né? Quais as coisas que são as nossas pedras de tropeço no nosso dia a dia, que nós estamos procurando saber uma resposta, ou procurando direção, e o que que eu tenho feito sobre isso? E aí o que eu acho legal nesse parágrafo, ele disse, ele tinha algumas dúvidas relativas à salvação de sua alma, e teve a confiança de que Deus o orientaria. Deus também pode me orientar quanto às minhas dúvidas sobre qualquer tópico, incluindo sobre a maternidade. Então, isso, eu tenho refletido um pouco sobre isso e eu gostei bastante desse parágrafo. Uhum. Enquanto estava falando, eu fiquei pensando sobre ter uma atitude de aprendizado, ter uma atitude constante de aprendizado. Porque eu acho que às vezes a gente perde isso. A gente meio que vai para a escola quando criança, a gente está descobrindo o mundo e a criança naturalmente tem esse desejo de saber, de aprender, de buscar respostas, de ser curiosa, né? A minha filha, essa semana a gente estava aprendendo sobre astronomia e a gente estava lendo sobre a invenção do primeiro telescópio. E não sei se vocês sabem, mas o primeiro telescópio foi criado por causa da curiosidade de uma criança.
O pai dele era grego, tipo optometrista, né? Que seria hoje em dia, assim, ou no Brasil acho que é oftalmologista, não lembro exatamente. Então ele tinha muitas lentes em casa. E o filho dele estava sentado do lado de fora de casa, brincando com duas lentes, uma côncava e uma convexa, com as duas lentes do pai. E ele alinhou as duas lentes juntas e olhou por elas. E o sino, o sino da igreja, que era bem longe da casa deles, ele olhou e conseguiu ver bem de perto. E ele levou um susto. E ele ficou olhando e brincando com aquilo. E aí ele chamou o pai dele. E o pai dele ficou encantado com a descoberta do filho. Porque até então não se sabia que se você alinhasse a lente côncava e convexa, você iria aproximar objetos, né? E a gente Legal, não sabia disso. aham, legal, né? E daí a minha filha leu isso dela, viu, mami? Viu, mami? Foi a curiosidade de uma criança. Ah, é verdade, porque ela é muito curiosa. Muito, muito curiosa. E ela tá toda hora fazendo perguntas e querendo saber, né, o que aconteceu e o que que é isso, o que que é aquilo. E tem horas que eu falo, minha filha, calma, calma, tudo no seu devido tempo. E daí, durante a semana, ela me lembrou disso várias vezes. Quando ela fazia uma pergunta, ela falava, né, mami? Mas a curiosidade da criança é importante. É. E às vezes eu acho que, como adultos, a gente esquece disso. Mas, assim, claro que é diferente a curiosidade da criança que quer saber, às vezes, sobre coisas muito simples, né? Mas a atitude, o princípio da curiosidade é muito importante de ser trazido para nossa vida como mães, como... porque é isso que vai nos ajudar a encontrar respostas ou fazer as perguntas corretas para encontrar as respostas que a gente precisa. Como tu mencionou ali, né? Talvez seja o sono do teu filho. Mas se você não tiver essa atitude de aprendizado, de querer saber, de querer buscar, talvez fazer uma oração para Deus, mas daí buscar recursos, né? Começar a pesquisar, aprender sobre isso. Como mães, a gente tem que estar disposta a aprender porque é simplesmente necessário, né? Mas essa atitude de aprendizado vai também se transformar, aliás, se transformar não, se transferir para o nosso, para nossa espiritualidade, para nossa vida em casal, para o nosso desenvolvimento pessoal. E isso é algo que eu tenho ultimamente pensado muito sobre o meu desenvolvimento pessoal, sobre não me deixar ficar estagnada e ter curiosidade e continuar querendo aprender novas coisas. Às vezes a gente pensa que porque agora eu sou adulta, sou mãe, sou esposa, não tenho mais tempo para aprender. Isso é verdade também. Porém, eu ultimamente comecei a pensar que eu tenho sim tempo. Se for uma prioridade para mim, eu vou fazer tempo para aquela coisa. Às vezes eu penso, eu não tenho tempo para aprender a tocar um novo instrumento. Eu sempre quis, acho tão bonito, né? Quando alguém toca um instrumento musical. Tá, mas por que que eu não tenho tempo? Eu poderia sim tirar 10 minutos, 15 minutos do meu dia para praticar um novo instrumento. E eu tô falando sobre isso porque eu peguei a minha flauta de novo, depois de muitos anos que eu não tocava e decidi voltar a praticar. E eu tenho praticado por 10 minutos por dia. É simples, né? Enfim, mas eu não sei se está fazendo sentido essa conexão entre você ter esse desejo e essa atitude de aprendizado com buscar novas coisas, tanto espirituais, como o Joseph estava fazendo aqui quanto secular, seja lá o que for na sua vida, tenha uma atitude de aprendizado, tanto espiritualmente quanto para sua vida, porque isso vai fazer uma grande diferença. E duas coisas que tu comentou que eu queria falar. Uma sobre essa atitude de aprendizado, e às vezes a gente tem muito essa coisa, eu só vou aprender se eu sentar na cadeira e ler um livro. Mas quanta coisa que a gente aprende na prática, e às vezes é tentando algo diferente do que a gente sempre fez. Uhum, Porque o aprender intelectual é muito importante, mas às vezes é muito básico, né? Como que eu posso aplicar este aprendizado? Né? Inclusive, aprendizado na prática de cuidado com os filhos, né?
Uma das coisas que eu tenho tentado aprender é a desenvolver mais calma ao lidar com os meus filhos. E a única maneira de aprender isso é na prática. Eu posso ouvir quantos livros eu quiser. Eu falo ouvir porque eu ouço livros, eu não leio muito. Pra ser bem honesto, o que funciona pra mim é geralmente ouvir, eu coloco áudio de livros. Um, mas eu posso ouvir quantos livros eu quiser, falando sobre a teoria, falando sobre como é bonito, como é isso, como é desse jeito, daquele. Mas se eu não tentar praticar, aplicar ali, naquele momento que meu filho tá tendo uma birra, uma crise, naquele momento que ele bate, naquele momento que ele grita, né? Aquele é o momento do vamos ver, aquele é o momento que eu realmente vou estar aprendendo. E eu não vou fazer perfeito na primeira vez, e na segunda, nem na terceira, ou em um momento eu vou fazer bem, no próximo eu vou fazer ruim, mas é muitas vezes na prática, né, que a gente aprende. A gente tem que ter esse espírito de aprendizado, que significa estar disposto a mudar a maneira que a gente faz as coisas. E aí, é outro ponto que tu falou, que eu queria comentar, é sobre instigar e apoiar essa curiosidade natural que tem nas crianças, né? E aí eu lembrei da escritura que Joseph Smith leu em Tiago 1:5. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Essa parte de sem repreensão, eu nunca tinha prestado atenção antes. Mas enquanto você estava falando, eu lembrei da escritura, e aí é exatamente isso, né? Quantas vezes eu fico repreendendo meu filho, ou eu tenho uma atitude negativa para as perguntas que ele faz. Ai, guri, só faz pergunta. Eu não sei o porquê das coisas. Ai, para de ser tão curioso. Ai, chega de fazer pergunta. Ai, não aguento mais. Entendeu? Quantas vezes a gente talvez tá matando essa curiosidade, esse desejo de aprendizado com dos nossos filhos, tendo essa atitude de repreensão, que não é algo que Deus faz com a gente. Se eu vou para Deus e faço uma pergunta, e aí eu vou falar, né, digamos, sobre poligamia. Eu sei que é um assunto ah, polêmico, né? Deus não vai dizer, Elisa, chega de pergunta, não faz pergunta difícil. A Elisa não pode perguntar essas coisas, né? Deus não faz isso. Ele permite que eu faça essas perguntas, ele permite que eu tenha as minhas dúvidas, e se eu continuar buscando, ele vai me ensinar, ele vai mostrar recursos, vai mostrar coisas para me ajudar a aprender mais, para me ajudar a esclarecer a minha mente, para ajudar a entender melhor os assuntos. Às vezes, para ajudar também outras coisas com os nossos filhos, às vezes eles não estão preparados para entender, né? Se meu filho vem, às vezes ele me pergunta coisas que nem eu sei a resposta porque são complexas demais, eu nunca estudei a física ou a química daquilo, a biologia, né? E a mente dele de 4 anos também não entende toda a complexidade disso. Se eu que com 30 não entendo, né? Ahn, e às vezes eu tenho que simplificar coisas pra ele. E entender que às vezes também Deus faz isso com a gente. E que às vezes a gente não tá com a nossa mente, eu não diria nem preparada, mas a nossa mente não chegou ao level, ao nível de entendimento de Deus. E que tudo bem, a gente pode ter paciência, a gente pode esperar, a gente pode continuar perguntando, continuar procurando, continuar orando e aos poucos recebendo revelação aqui e ali. Em um momento a gente vai entender todas as coisas. Uhum. Eu acho que uma perspectiva legal para ter sobre isso é, talvez agora, quando criança, seja chato. Teu filho tá te perguntando o tempo todo alguma coisa. Mas a atitude que ele tem, curiosa, no futuro, para um empregador, para como mãe, como pai de família, essa atitude vai ser muito admirada. Não vai ser algo chato, mas vai ser algo que vai ajudar ele na vida dele, né? Um adulto que é curioso, que está interessado sobre os assuntos, que quer saber mais, quer aprender mais. Geralmente, essas são qualidades que são admiradas
em pessoas, né? Por um futuro empregador. Então, às vezes a gente vê aquele comportamento na criança e acha chato, né? Mas é legal ter a perspectiva e pensar que no futuro, como adulto, a gente não quer a gente não quer fazer com que os nossos filhos deixem de ser assim, porque essas características são importantes para eles quando eles se tornarem adultos. Uhum. E algo que eu queria comentar, indo agora pro terceiro parágrafo, porque daí no terceiro parágrafo fala sobre sobre a resposta à oração de Joseph e o que aconteceu. E eu queria comentar outra coisa que a missionária comentou no tour que eu fiz na fazenda da família Smith, que eu achei muito interessante. Uma coisa que ela disse foi, ela fez uma pergunta: Você já parou para pensar sobre o caráter do menino Joseph? A missionária trouxe o pensamento de que é impressionante pensar que a família inteira de Joseph acreditou nele sem duvidar quando ele disse que ele havia visto Deus e Jesus Cristo em uma visão. E ela perguntou: O que que você acha que isso fala sobre o caráter de Joseph? Quem ele era como um menino de 14 anos, para que a família dele inteira acreditasse nele. Inclusive, ela mencionou que Alvin, quando ele ficou doente e estava à beira da morte, existem os registros do que ele disse antes de morrer. E uma das coisas que ele falou para os irmãos dele foi: ajudem o Joseph. Ajudem ele no trabalho que ele tem para fazer. Eu não sei, não lembro as palavras exatamente, mas foi nesse sentido o que ele disse, que ele acreditava 100% no que o irmão dele estava fazendo. E era o irmão mais velho, que a família inteira admirava, né? A gente lê os relatos do quão admirado Alvin era pelos irmãos e pela família, e o quão triste foi a perda dele para a família. Mas antes de morrer, as palavras dele foram: ouçam o Joseph, ajudem ele no que ele precisa fazer. E eu acho isso muito interessante. E a minha filha estava comigo quando a gente estava fazendo o tour. E, e a gente tem conversado muito sobre honestidade, sobre confiança. E que é algo que eu não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade quando eu era jovem. Eu era uma jovem que mentia muito. Eu criei um hábito da mentira e foi algo que eu fiz por muitos anos. E uma das coisas que eu conversei com a minha filha foi que nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente se arrepender e mudar e escolher ser uma pessoa confiável. E só achei muito interessante pensar sobre isso, pensar sobre a perspectiva de que todas as pessoas da família do Joseph acreditaram nele e tomaram a causa sobre si. E como estava lá na pintura que eu vi no dia que eu fui na fazenda da família Smith, ver a mãe dele, a irmã dele, a esposa dele, todas prontas e para ajudar a fazer o que fosse necessário para que a restauração acontecesse, porque eles confiavam 100% no Joseph. Inclusive, quando mais para frente, né, quando ele traz as placas para dentro de casa, ele tá tentando esconder dos homens, né, que queriam pegar as placas dele. Ele não podia deixar ninguém ver as placas. Em nenhum momento a família dele duvidou dele, né? Tentou ver. Tentou ver. Eles acreditaram na palavra dele, no que Deus tinha dito para ele. Então, isso me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, o que que eu preciso fazer para instigar isso na minha filha? Quais são os valores que que eu preciso ensinar ou que eu preciso viver, porque eu acho que isso muito, de novo, vem do exemplo, né? Vem de Joseph, vem dos pais dele, a forma como eles eram, né? Da confiança que ele tinha nos pais dele, em saber que os pais deles eram confiáveis, né? Ele também se tornou
um jovem confiável de palavra, né? E eu tenho ponderado muito sobre isso. Como que eu posso fazer isso no meu lar? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais confiável? E eu fiquei pensando até sobre as pequenas coisas que eu faço quando eu falo pra minha filha que eu vou fazer uma coisa e daí depois eu só, ela esqueceu, nem vou fazer, deixa quieto, né? Mas Uhum, não, de fazer acontecer, sabe? De não ser inconstante, de ser constante e da minha filha saber que ela pode sim confiar em mim 100%. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Ou então, de eu começar a pensar melhor no que eu falo e tomar mais cuidado com as promessas que eu faço e com as coisas que eu me comprometo com a minha filha. Para que eu não me comprometa a fazer coisas que eu vou depois me arrepender, ou que eu não vou querer fazer, ou que eu não possa fazer depois, mas que se eu falar, então que eu consiga fazer aquilo que eu disse. uhum, E eu sei que é difícil, e eu sei que precisa de muita intencionalidade, mas eu sinto que é importante. E eu sinto que faz a diferença para os nossos filhos ter aquela base de segurança, assim. Ter a certeza de que eu sou uma pessoa confiável e de aprender através desse exemplo a se tornar pessoas assim. uhum. Só que quando tu tava falando, né, eu não tinha pensado nisso, que em nenhum momento a família dele, tipo, tentou espiar. Eu pensei, ainda bem que eu não era da família dele, porque eu acho que eu ia. Ah, mas talvez uma falha de caráter minha, né? Não ser curiosa demais, ficar espiando as coisas, mas tem que trabalhar nisso, galera. Mas eu achei bem interessante que tu falou, né, de que em nenhum momento a família dele não duvidou dele, porque eles conheciam ele e sabiam do caráter que ele tinha. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui no terceiro parágrafo foi que no final diz assim, eu vou ler só. Com humildade declaramos que, em resposta à sua oração, Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph e deram início à restauração de todas as coisas, conforme foi predito na Bíblia. E eu pensei sobre esse conforme foi predito. E aí, aplicando para mim, conforme foi predito na minha bênção patriarcal, né? E eu acho que eu preciso estudar um pouco mais, revisitar a minha bênção patriarcal, e talvez esse início de ano possa ser uma oportunidade para fazer isso, para analisar o ano que se passou e talvez ver coisas nesse ano, né, que se cumpriram conforme foi predito na minha bênção patriarcal, né? O que que tem na minha bênção patriarcal que talvez nesse ano de 2024 que se passou se cumpriu? E o que que eu quero dessa bênção que Deus me deu fazer que se cumpra nesse ano de 2025, né? E, e que cada uma de nós tem esse direito a receber uma bênção patriarcal. No caso aqui, Joseph Smith, ele era um profeta que foi predito na Bíblia sobre a restauração de todas as coisas. Foi predito sobre ele no livro de Mórmon, né? Tinham profecias relevantes a ele no livro de Mórmon. Mas nós também somos a geração eleita, né? E todas as gerações que estão nascendo, os jovens, que nós fazemos parte dessa restauração de todas as coisas. Quando está falando aqui, ele deu início à restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas continua acontecendo e eu sou parte disso. Eu sou parte dessa profecia que está sendo cumprida. Que privilégio. E aí, no finalzinho diz, Joseph foi um instrumento fundamental para o retorno dela, né, da Igreja de Cristo. E eu pensei, eu sou um instrumento fundamental para quê? Para que eu sou um instrumento fundamental no plano de Deus? E eu escrevi, para ajudar os meus filhos a retornarem à presença do Pai Celestial. Eu, como mãe, sou um instrumento fundamental. Eles podem voltar à presença do Pai Celestial sem a minha influência? Podem. Vai ter muitas outras influências. Deus ama eles e vai enviar, né, maneiras, mil maneiras de poder influenciar e ajudar eles a retornar à presença do Pai Celestial. Mas eu posso me tornar esse instrumento. A mesma coisa que eu penso às vezes sobre Joseph Smith, né? Ah, e se Joseph Smith não quisesse, simplesmente, né? Deus ia dar um jeito, Deus ia enviar, Deus ia fazer cumprir as suas profecias. O que ele promete, ele cumpre. Então, eu tenho essa oportunidade, Deus está me dando essa oportunidade de ser um instrumento fundamental para o retorno dos meus filhos à presença dele.
E aí é minha escolha de tomar essa responsabilidade sobre mim e fazer acontecer, ou me isentar dessa responsabilidade, delegar ela para outras pessoas. Delegar, eu posso delegar para a escola, eu posso delegar para a professora da primária, eu posso delegar pro pai apenas, né? E me isentar, dizer, não, eu não sou capaz, não, é muito pra mim, não, eu tô cansada, chega, né? Me ausentar, mas eu acho que é um privilégio ter essa responsabilidade. Eu não quero delegar ela pra outras pessoas. A restauração vai acontecer de qualquer forma. A gente pode fazer parte dela ou não, né? Eu quero dizer, a gente pode ter uma parte ativa nela ou não, ou passiva, né? Ver ela acontecendo. Gostei muito desse teu pensamento. Eu gostei muito de algo no quinto parágrafo, bem no comecinho, quando eles estão testificando sobre. Eu vou ler o que está dizendo. Também testemunhamos que a Joseph Smith foram dados o dom e o poder de Deus para traduzir um registro antigo, o Livro de Mórmon. E o que me chamou a atenção é sobre o dom e o poder de Deus que foi dado a Joseph para que ele pudesse fazer o trabalho que Deus havia pedido dele. E assim, claro, eu ia dizer assim como Joseph. Não assim como Joseph, nós também temos nosso próprio trabalho que precisa ser feito. Cada um de nós tem uma missão, mas mais especificamente falando sobre a minha missão agora como mãe, o trabalho que Deus me encarregou de educar a minha filha, ajudar ela. Deus também tem me dado o que é necessário para que eu possa fazer esse trabalho. E às vezes esse dom ainda está em desenvolvimento, mas é muito importante que a gente reconheça isso, que Deus, ele nos dá um mandamento ou nos dá um trabalho a ser feito, mas que ele não nos deixa desamparadas. Ele também nos dá os meios ou as ferramentas para que a gente consiga cumprir com aquilo que ele espera de nós. E como a gente está falando, né, desde o começo, os nossos filhos são filhos de Deus. E a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, que a gente está aqui em parceria com Deus fazendo esse trabalho. Mas eu, eu penso que é muito importante a gente lembrar que, meio que juntando as coisas que a gente já falou aqui até agora, né? A gente pode pedir para Deus, a gente pode perguntar e pedir ajuda dele para que a gente consiga realizar esse trabalho e coisas específicas, né? A gente pode pedir para ter um dom específico que está sendo requerido dessa nova fase da maternidade que eu estou vivendo agora, por exemplo, com os anos da adolescência. Vou precisar, pelo que eu tô assim percebendo, eu vou precisar ter uma medida extra de compaixão, porque passar por essa fase hormonal maluca da adolescência não é fácil. Eu vou precisar ter mais amor e mais compaixão pela minha filha, e entendimento se que não tá fácil para ela passar por tudo aquilo e que eu preciso ter mais tolerância. Quando ela estiver passando por um dia ruim, quando ela estiver confusa sobre os sentimentos dela, quando ela me der uma resposta atravessada, porque ela tá irritada, mais irritada do que o normal, sabe? Eu vou precisar ter esse dom de Deus, da paciência, da tolerância, da compaixão. E eu acho que em diferentes fases do maternar, a gente vai precisar de ferramentas e dons diferentes. Não é assim, porque eu tive paciência lá no quando o meu filho era recém-nascido,
é essa mesma paciência que eu vou precisar mais tarde. Não é. Não é. É completamente diferente. Eu vejo da minha filha com 9 anos, quando me tornei mãe dela, e ela agora fazendo 12. Ai, que loucura falar isso, é tão estranho. Como o tempo tá passando rápido. Ah, eu preciso de outros, talvez de um nível diferente de paciência. Não é a mesma paciência que eu precisava ter antes. É diferente. É como se eu tivesse que desenvolver um outro lado da paciência. É uma outra complexidade para a paciência que eu tinha antes. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. E eu acho interessante que Deus deu para Joseph o que ele precisava para cumprir com o trabalho que Deus tinha para ele. E ele vai me dar isso também. Eu tenho essa certeza absoluta, porque eu tenho percebido que quando eu peço, quando eu pergunto, Deus me ajuda nas situações que eu tô tendo, assim como ele ajudou Joseph. Eu achei bem legal que tu falou sobre isso, porque foi o que chamou a atenção pra mim também, a mesma coisa. Ali o dom e o poder. E a pergunta que eu me fiz foi: quais dons e poderes Deus me deu? Ah, e aí eu coloquei poder de gerar vida, o poder de influenciar vidas, o dom da maternidade. E é legal quando a gente pensa sobre isso, sobre o poder. Deus nos deu poder. Gerar uma vida é um poder. Influenciar uma vida é um poder. Existe uma hierarquia ali. Nós estamos em poder. E se fala muito hoje, né, sobre empoderar a mulher. E muitas coisas sobre, empoderar a mulher, que a mulher tem que ser igual ao homem, porque aí fala toda essa coisa, né, sobre o patriarquismo, machismo, tudo mais, aí vem o feminismo, tudo lá. Mas, gente, vamos simplificar e pensar sobre o poder que Deus deu para as mulheres. Por que que a gente precisa ser igual aos homens? Eu acho que isso diminui a mulher, querer ser como eles são. Ser, eles têm os poderes deles e nós temos os nossos poderes. E que legal, né? A gente vê os filmes dos super-heróis lá, a Liga da Justiça, cada um tem o seu superpoder. Que legal! Tem lá o Homem de Ferro. Eu tô nessa coisa de super-herói porque eu tenho um filho menino, né? O Homem-Aranha tem o poder das teias, o Hulk lá é super fortão, entendeu? Cada um tem o seu poder. E por que que a gente não une esses poderes que são diferentes, esses dons diferentes, pra tornar um time mais forte, um time maior e vencer juntos, né? Ao invés de tornar isso uma lutinha. O homem é melhor que a mulher é melhor que o homem. A gente tem que diminuir o outro para o nosso poder ser mais poderoso, sei lá. Ah, mas Deus nos deu esse poder como mulheres de gerar a vida, de maternar, de cuidar, de nutrir. E, claro, como falaram daí na outra proclamação, né? Na proclamação ao mundo, a família, a proclamação ao mundo, sobre ah, como pode ser adaptável de acordo com as circunstâncias das famílias, claro, mas cada um tem uma responsabilidade e um dom inerente de ser homem e de ser mulher. E aí, claro, depois existem os dons específicos individuais, né, que são independentes de ser homem ou mulher, né? Cada pessoa tem os seus dons pessoais, né? Algumas pessoas têm um dom de amar, outras têm um dom de ouvir, etc. Por aí vai. Mas nós, como mulheres, temos dons bem específicos e para a gente conseguir cumprir a missão que nos foi dada por Deus. E daí, indo a próxima coisa que me chamou a atenção, na verdade, voltando ali um pouquinho só, no parágrafo anterior ele diz: Declaramos que, sob a orientação do Pai e do Filho, mensageiros celestiais vieram instruir Joseph. E eu pensei sobre a minha orientação, os meus filhos podem realizar muitas coisas, né? É, os mensageiros celestiais vieram restaurar o sacerdócio, restaurar chaves na terra, sob a orientação de Deus. Eles fizeram coisas grandiosas, porque Deus orientou eles a fazer. E o que que os meus filhos podem realizar sob a minha orientação? E o que que eles podem deixar de realizar por falta da minha orientação? É minha responsabilidade como mãe orientar os meus filhos
para que eles possam realizar e atingir o potencial que eles têm. E se eu não prover essa orientação para eles, eu não vou estar contribuindo, ajudando eles a cumprir esse potencial, a realizar as coisas que eles podem realizar aqui na Terra. Eu gostei muito disso que tu disse, inclusive até linkando com o que tu falou, né, sobre aquela transferência de responsabilidade às vezes. É muito fácil você transferir a responsabilidade da orientação, da instrução do seu filho. E é interessante ver também que aqui Deus fez com que as pessoas apropriadas instruíssem Joseph sobre assuntos específicos, né? É interessante ver aqui que ele viu, ele recebeu a orientação dos mensageiros celestiais. E eu acho que parte da nossa orientação é saber e ajudar os nossos filhos ou escolher quem vai orientá-los, estar atento na escola, os professores, os livros que estão sendo, que os nossos filhos estão consumindo, porque eles estão sendo orientados constantemente, né? Qual é o YouTuber que a gente está permitindo orientar o nosso filho? Quais são as pessoas, quais são os amigos que eles têm? Nossa, minha mãe, assim, ela era maravilhosa com isso. Me digas com quem andas e te direis quem é. Ela era muito preocupada com as minhas amizades e eu sou tão grata por isso. E pela, como ela estava preocupada com as influências das pessoas ao meu redor, porque essas pessoas também podem ser, querendo ou não, pessoas que vão orientar os nossos filhos e que vão liderar eles ou levar eles a fazer uma coisa ou não fazer uma coisa. E estar atento a essas coisas e escolher quais mensageiros estão falando para os nossos filhos. É muito importante. Assim como Deus, né, enviou os mensageiros específicos que Joseph precisava, eu, como mãe, preciso estar atenta. Quem são as influências que estão influenciando a minha filha? Ah, inclusive, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que a, a filha dela vai para a escola e, e aqui, pelo menos aqui, tem muitas coisas, muitos trabalhos escolares que são referentes a livros, assim. Então, tipo, todo ano as crianças têm certos livros que elas vão ler. E a mãe dela em nenhum momento parou para, assim, pensava em questionar os livros que a filha dela estava lendo. Até um dia que a filha chegou em casa com um dos livros da escola, que ela precisava fazer um trabalho sobre, e ela disse: Ai, mãe, esse livro tem umas coisas tão diferentes. Eu nunca tinha aprendido sobre isso. Tava falando sobre estupro e coisas assim. E é uma menina bem novinha, na terceira série. E a mãe dela falou: Ah, o teu livro tá falando sobre isso? Deixa eu ver que livro é esse. E daí, quando a mãe dela começou a ler o livro, ela ficou escandalizada com as palavras que estavam sendo usadas no livro. A descrição do estupro era, assim, 100% visual, assim, sabe? Era explícita. A descrição do estupro e palavrões no livro. E ela disse que ficou escandalizada com o livro que foi enviado para a criança ler e fazer um trabalho da escola, para a classe inteira. A professora tinha escolhido aquele livro para as crianças lerem, estudarem, fazerem esse trabalho. E ela disse que que foi assim uma chamada de atenção gigantesca para ela. Ela precisa, como mãe, prestar mais atenção a até mesmo os livros que estão vindo da escola. A gente não pode simplesmente acreditar que as coisas que os nossos filhos estão aprendendo na escola, os livros que eles estão sendo pedidos para ler, vão estar de acordo com os nossos valores. E que ela teve que chegar, pegar aquele livro, levar para a escola, falar com a professora, falar com a diretora e dizer: olha. Quem foi que pensou que esse livro seria uma boa opção para crianças da terceira série estarem lendo? E ela precisou ir lá e meio que advogar pela família dela, pela filha dela e por outras crianças. E que a professora disse: Olha, eu acho que esse livro tá muito dentro do conteúdo que crianças de terceira série aprendem e sabem. Pela professora, aquele conteúdo era ok. E ela disse: Não, não é ok. E era uma escola. É uma escola pública, na verdade. Mas a mãe juntou várias outras mães, elas fizeram um comitê, e daí a escola mudou a forma como eles fazem as coisas. A partir de agora, as professoras têm que enviar a lista de livros para os pais, que vão ser usadas durante o ano todo, para os pais revisarem. E eu sei que isso pode ser complicado, porque sempre vai ter uma coisa que vai ofender um e outro.
Mas achei muito interessante que porque essa mãe estava atenta às coisas, aliás, né? Porque a filha trouxe isso para a mãe, ela decidiu fazer alguma coisa sobre isso. E agora a instrução que a filha dela vai receber na escola vai ser diferente por, porque ela foi lá e advogou pela filha dela, né? Mas me trouxe isso assim à mente, a prestar mais atenção às pessoas que estão instruindo a minha filha e não simplesmente confiar cegamente que, porque é professora ou porque é fulano de tal, vai ensinar só o que é certo para os meus filhos. Eu não sei se faz sentido isso. Faz sentido. Eu sinto essa mãe deu uma de Lucy Smith, né? Isso! Foi lá no bar e disse, não tá certo esse negócio. Muda agora. Mas muito legal isso. O que tu tava falando me fez pensar sobre algo que eu disse antes. E não que eu vá me contradizer, mas eu falei, né, a gente não pode delegar para os outros. Mas eu pensei, existem coisas que a gente precisa delegar em algum momento, né? Eu quero que meu filho aprenda isso ou aquilo. Eu não sei isso ou aquilo, então vou precisar delegar uma pessoa para ensinar, né? Ou na igreja, tem a primária, né? Eu estou delegando uma outra pessoa para ensinar um pouco do evangelho para meu filho. Não que eu acho que no sentido que eu falei que não quero, não quero que essa seja a responsabilidade primordial de outras pessoas. A responsabilidade de levar meu filho de volta para o céu é minha. Mas existem coisas que a gente precisa delegar, até porque a gente não pode se sobrecarregar como mães. Senão a gente, né, dá louca. Mas aí vem o que tu tá falando, da gente pesquisar, da gente buscar a saber essa pessoa é confiável, o que ela tá ensinando é confiável, os valores delas são confiáveis. E aí eu pensei numa conversa que eu tive ainda ontem com minha prima. Minha prima, ela é. Um salve aí, eu não sei se ela ouve a gente ou não, acho que não. É a Bia Beck, e ela é católica. E a gente conversa muito sobre maternidade e muito sobre valores cristãos e tudo mais. E ela me falou que ela todos os dias. A gente estava discutindo sobre. Eu contei sobre o Imo. Ele fez um novo amiguinho aqui na escola e tem sido muito bom para ele ter esse amiguinho. E que eu fiquei muito impressionada, porque é uma família cristã também, e um monte de coisa. E aí ela falou assim. Eu oro todos os dias, eu rezo todos os dias pro anjo da guarda dos meus filhos, para que coloque boas pessoas no caminho deles, bons amigos, e que tire as pessoas más. E eu pensei, eu nunca orei por isso. E ela falou, não, porque é uma coisa muito importante mesmo, a gente como mãe orar sobre isso e rezar sobre isso. Eu pensei, gente, eu nunca orei sobre isso. Eu nunca pedi isso pro Pai Celestial. E E eu quero começar a orar mais sobre isso, porque é muito importante. Eu não vou poder estar 100% o tempo inteiro na cola do meu filho ali pra ver quem que tá com ele e quem não tá com ele. Mas eu posso orar, eu posso pedir pra Deus abençoar ele, proteger ele e, e colocar boas pessoas, bons amigos no caminho dele. E eu achei isso muito poderoso, muito legal. E é interessante pensar que Deus fez isso com Joseph, né? As pessoas que ele foi colocando no caminho dele foram as pessoas que eram necessárias para que o trabalho pudesse acontecer. E, enfim, eu acho que a gente pode orar por isso, para que mesmo aconteça com, com os nossos filhos, né? E só pra terminar, eu queria fazer um último comentário sobre esses últimos parágrafos que tem, que eu acho que eles são bem relacionados com um pensamento que eu tive. O parágrafo começa com declaramos que é a igreja, tá? Aí ali no meio diz assim, essa igreja, e eu troquei essa família, pensando sobre famílias, né? Então pensa, ó, lê comigo. Essa família está alicerçada na vida perfeita de sua principal pedra de esquina, Jesus Cristo, em sua expiação infinita e em sua ressurreição literal. E eu pensei, como que eu posso alicerçar a minha família em Cristo? Então foi um pensamento que eu tive, né? Como eu posso alicerçar, o alicerce da minha família ser o mesmo alicerce da igreja, que é Jesus Cristo. E aí nesse parágrafo depois fala, ele convida todos nós a nos achegarmos a ele e a sua igreja. E aí de novo eu pensei, eu preciso constantemente convidar meus filhos a se achegarem a Jesus Cristo.
né? Eu não posso forçar, mas eu posso com certeza convidar. E aí vem com outro pensamento que eu tive no parágrafo seguinte que fala: milhões de pessoas no mundo todo aceitaram de boa vontade o conhecimento desses eventos que foram profetizados. E aí eu pensei, eu quero que os meus filhos aceitem de boa vontade viver o evangelho. E aí é aquela coisa, né? Eu não tenho poder sobre o arbítrio dos meus filhos. É uma coisa que eles têm que escolher. Mas como que eu posso ajudar eles a aceitar de boa vontade? Não de ranço, não de raiva. Ah, vou fazer só porque a minha mãe tá me mandando. Não, de boa vontade. Poxa, poxa, se a minha mãe tá me falando, né? Ela me ama, deve ser algo bom pra mim. E aí eu acho que conecta com isso, de alicerçar o nosso lar em Cristo e de constantemente convidar eles a se chegarem a Cristo. Diariamente, de maneira simples, mas diariamente convidar os nossos filhos a se chegarem a Cristo, para gerar essa aceitação de boa vontade, não de maneira forçada. Muito obrigada por nos ouvir. Se durante o episódio você pensou em alguém, compartilhe o link com essa pessoa. Se você aprendeu algo novo, deixe os seus pensamentos aqui nos comentários. Até semana que vem.